Declaro reabertos os nossos trabalhos, o seminário sobre liberdade sindical e os novos rumos do sindicalismo. Antes do início do segundo painel, vamos promover o lançamento do Prêmio Direitos Humanos 2012 da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, entidade que apoia este evento. Convido o juiz Renato Henri Santana, presidente da ANAMATRA, e a juíza Sandra Miguel Bertelli, diretora de Direitos Humanos da ANAMATRA, para que compareçam à tribuna a fim de promover o lançamento do programa em apreço. Do prêmio em apreço, digo. Senhor presidente, ministro João Orestes Dallazen, as minhas brevíssimas palavras, senhor presidente, são só no sentido de agradecer e celebrar mais esse convênio, mais esse projeto comum que a ANAMATRA ofereceu ao Tribunal Superior do Trabalho e que foi aceito. A ANAMATRA e o Tribunal Superior do Trabalho, cada vez mais, têm trabalhado em conjunto, senhor presidente, para o bem da Justiça do Trabalho. Então, é com muita honra que eu aqui compareço, apenas para agradecer e reconhecer, por parte de Vossa Excelência, todo o apoio e a parceria que tem ofertado a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. E convidaria, senhor presidente, com todo respeito, a minha colega Sandra Assali para fazer um breve pronunciamento a respeito do Prêmio Direitos Humanos da ANAMATRA, propriamente dito. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro João Orestes Dallazen, na pessoa de quem cumprimento todos os demais ministros, excelentíssima senhora Cleópatra Doubia, Henri, doutora Laís Abramo, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui reunidos na mais alta corte trabalhista do país para o lançamento do Prêmio ANAMATRA de Direitos Humanos no Mundo do Trabalho. Referido concurso, promovido pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, objetiva o reconhecimento de práticas que visem ao resgate dos valores e da dignidade do homem, razão pela qual não haveria local mais propício para o lançamento senão nesta casa, onde diuturnamente é reafirmada e promovida a cidadania, por meio da defesa das relações de trabalho decente. Permitam-me, senhores, um resgate histórico, muito breve, que elucida demais acerca da importância da valorização dos direitos humanos. Ciro, o Grande, rei da Pérsia, conquistou muitas terras, inclusive a Babilônia, aumentando seus domínios. A despeito de sua magnitude, não se deixou dominar pela soberba. Privilegiado por seu espírito humanista, mostrou-se complacente com os povos dominados e adotou uma política de respeito e tolerância. Gravou em um cilindro de argila os primeiros preceitos sobre o respeito aos povos, às diferenças existentes, à liberdade e aos direitos do homem, artefato que ficou conhecido como o cilindro de Ciro. Datado do século VI a.C., este documento, descoberto nas ruínas da Mesopotâmia e hoje parte integrante do acervo do Museu Britânico, representa, para muitos estudiosos, a primeira declaração dos direitos humanos, de que se tem notícia, e, portanto, o grande precursor das demais cartas que o sucederam. Esta é a razão de ter sido escolhido este artefato para simbolizar o Prêmio ANAMATRA de Direitos Humanos. Senhoras, senhores, assim como Ciro, a ANAMATRA vem gravando, ao longo dos anos, a sua memória em fatos concretos para a afirmação e valorização dos direitos humanos, lutando firmemente pela erradicação do trabalho escravo e infantil, contra todas as formas de discriminação e de trabalho degradante. Irmanados em torno desta nobre causa, vários segmentos da sociedade também vêm construindo um belo registro no cilindro da vida, dando concretude aos direitos do homem,
promovendo o trabalho como valor fundamental a garantir-lhe dignidade e reafirmando a importância da cidadania. Neste contexto, é motivo de grande satisfação para a ANAMATRA conferir o prêmio àqueles que, a exemplo dos grandes nomes da história do mundo, promovem e dignificam o homem, reconhecendo no trabalho decente condição essencial a conferir-lhe plenitude e inserção social. Esta é a razão de estarmos todos ora reunidos, celebrando tão importante e simbólico momento nesta casa, que, assim como a ANAMATRA, também vem escrevendo a sua história a partir da valorização dos direitos humanos e das relações de trabalho. Muito obrigada. Anuncio o início do segundo painel do nosso seminário, painel sobre organização sindical, registro sindical, pluralidade e unicidade, fontes de custeio. Convido para compor a mesa o doutor Horácio Guido, Sua Excelência, o senhor José Carlos Arouca, doutor José Francisco Siqueira Neto, e a doutora Zilmara David de Alencar. Devo esclarecer que, nesse painel e no painel seguinte, nós nos pautaremos pelas seguintes regras. O expositor disporá de um prazo máximo de 30 minutos para a sua exposição. Depois das 4 primeiras exposições, nós faremos, como é natural, um breve intervalo. A seguir, vamos recompor a mesa para que, do mesmo painel, uma variante do mesmo painel, participem outros convidados, que serão, naturalmente, oportunamente chamados a compor a mesa. E então, sim, ao final, abriremos ensejo para o debate propriamente dito, para o que poderão ser encaminhadas à mesa perguntas por escrito, com a necessária clareza e objetividade, por favor. Tenho agora o imenso prazer e a honra de conceder a palavra ao doutor Horácio Guido, advogado argentino, vinculado à Organização Internacional do Trabalho desde 1961. É coordenador da equipe de especialistas em liberdade sindical e negociação coletiva da OIT em Genebra desde 2005. Presta assessoria à Comissão de Peritos em aplicação de convenções e recomendações e ao Comitê de Liberdade Sindical. Tenho o prazer de conceder a palavra ao doutor Horácio Guido, para a sua exposição. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente, distintos membros do tribunal, senhoras e senhores participantes. É uma honra para mim participar neste painel, junto com o professor Siqueira Neto, junto com o desembargador, doutor Arauco, e com a secretária de Relações de Trabalho, doutora David Alencar. Eu sou consciente de que essa primeira hora da tarde é muito difícil. Normalmente as pessoas ficam com sono. E adicionando o fato do espanhol da Argentina, então é um castigo duplo. Peço desculpas. Tentarei ajudá-los para que seja mais rápido, tentando provocar um debate posterior. Principalmente, estas são desvantagens para começar durante a tarde, mas também começar durante a tarde tem uma vantagem para o orador.
Qual é essa vantagem? Ter escutado as palestras dos colegas, dos amigos e dos membros deste tribunal, desde o dia de ontem à noite. Portanto, como foi dito pelo professor Ackermann, vamos começar pelo início. Eu vou começar pelo final. Por quê? Porque ficaram gravadas várias palavras dos interlocutores que me precederam. Em particular, quando o presidente do tribunal perguntou, ontem à noite, era bastante tarde, se é viável ratificar o convênio 87 sem modificar a Constituição. Eu fiquei pensando durante a noite, um pouco durante a noite, se é possível ou não. Eu pensei, deve ser possível no Brasil ratificá-lo sem entrar em discussões da legislação interna, mas sim a partir do que já existe entre o Brasil e a OIT. E o que há entre o Brasil e a OIT que me fez pensar que é possível a ratificação por parte do Brasil em 1994 da Convenção número 141, que alguns de vocês conhecem em detalhe, outros talvez um pouco menos. Esta convenção se refere às organizações de trabalhadores rurais. E que vínculo com a Convenção 87 e esta facilidade, essa discussão que já deve ter ocorrido no Parlamento do Brasil? Por que eu digo isso? Porque a Convenção 141, que eu mencionei, no seu artigo 3, parágrafo 1, fala sobre o seguinte, que todas as categorias de trabalhadores rurais, tanto assalariados como de pessoas que trabalham por conta própria, têm o direito de constituir, sem autorização prévia, as organizações que estimem convenientes, assim como a filiação das mesmas, apenas observando os estatutos. O que é isso? A repetição do artigo 2 da Convenção 87. É indiscutível. Quando observamos o que os órgãos de controle fizeram a partir da ratificação desta convenção, com relação à aplicação por parte do Brasil, vemos aqui uma observação muito interessante do ano de 2011, em que a comissão de especialistas pede para o governo do Brasil que informe de qual forma está aplicando a Convenção. A Convenção 141, sim, e de que forma? Perante uma resposta geral dada pelo governo, a comissão de peritos indicou que a proibição de constituir mais de uma organização sindical para representar a mesma categoria profissional ou econômica, numa mesma base territorial, artigo 8 da Constituição, está mencionado já desde ontem, coloca aqui um problema, e foi bem relembrado pela comissão que todos os trabalhadores, inclusive os rurais, estamos falando disso aqui nesta convenção, têm o direito de constituição sem autorização prévia das organizações que estimem conveniente, com a única condição de respeitar os estatutos das mesmas. E pediu ao governo que informe sobre todas as medidas adotadas a respeito. Parece uma cópia do 87, mas o Brasil não ratificou a Convenção 87. No Parlamento, deve ter ocorrido uma discussão a respeito disso quando foi ratificado a Convenção 141. E também a Comissão de Peritos, com relação a esta convenção, se refere a um problema que ninguém mencionou, mas que é da Convenção 87. O problema da exigência de contar com 5 organizações de grau inferior para constituir federações. Este é um problema da Convenção 87. Se vocês se lembrarem, o que o professor Ackermann falou
falou no primeiro dia com relação à possibilidade de que os sindicatos possam constituir federações e confederações. Os órgãos de controle consideraram que 5 organizações de base para constituir uma federação pode ser um empecilho para a constituição deste tipo de federação. Portanto, talvez é necessário ter essa discussão no Parlamento para ver como a Convenção 141 foi ratificada. E como foi bem assinalado pelo professor Ackermann, todas as convenções sobre liberdade sindical estão vinculadas e relacionadas. Vocês ratificaram a Convenção 98, a Convenção 135, a Convenção 141 mencionado, a Convenção 151 e 154. Falta ratificar o 87. E são complementares, porque, como eu acabo de demonstrar aqui, através da leitura da Convenção 141, discutir que há um problema de unicidade, que há um problema de imposto sindical, que também aqui no 141, discutir que há um problema talvez na constituição de federações, é discutir também a Convenção 87, sem dúvida. E isso que eu acabo de assinalar fez a comissão de peritos há 18 anos, porque vocês ratificaram a Convenção 141 em 1994. Nunca tivemos discussões sobre a aplicação da Convenção 141. Muito bem, os órgãos de controle, como o Comitê de Liberdade Sindical, também se refere a essas questões da Convenção 87, também a respeito do problema das interdições das cotas sindicais que podem ser impostas por meio da negociação coletiva aos trabalhadores não afiliados, se refere à unicidade também, se refere a todos os temas que estão vinculados com a Convenção 87, ou seja, a aplicação da Convenção 87 já é objeto de discussão no seio da OIT, no marco do Comitê de Liberdade Sindical e da Comissão de Especialistas ou de Peritos, quando tratamos de temas similares com a Convenção 141. E tal é assim que a Comissão de Liberdade Sindical, no ano de 2010, em novembro de 2010, decidiu assinalar ao governo que, levando em consideração que estamos discutindo aqui permanentemente os temas centrais da Convenção 87, que estudem tomar as medidas necessárias para ratificar esta convenção. Ou seja, voltando um pouco atrás, é dessa forma também que está ocorrendo aqui no Brasil, por meio de diferentes iniciativas, e precisamos reconhecer que esta tem uma particularidade excepcional. Não é a primeira vez que a OIT vem aqui para o Brasil para discutir quais são os problemas que impedem a ratificação da Convenção 87. Já estivemos aqui anteriormente, mas agora, nesta iniciativa dada pelo Tribunal Superior do Trabalho, estamos discutindo temas pontuais, discutindo a unicidade, o monopólio sindical, os problemas de registro, os problemas de estrutura. Estamos já em uma discussão que chegou a temas concretos e também a temas concretos que particularmente estão solicitando comentários dos órgãos de controle da OIT. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, quando levemos a cabo a discussão com os interlocutores sociais particularmente e de forma tripartite a respeito de que medidas precisam ser tomadas para ratificar a Convenção 87, é necessário levar em consideração diferentes temas da Convenção, que são inseparáveis, que vocês conhecem e que vocês já tratam. O tema da estrutura e da composição das organizações, a questão do direito de afiliação a mais de uma organização, o monopólio sindical ou unicidade sindical, o reconhecimento do sindical mais representativo e a gestão financeira dos sindicatos. São todos temas que estão vinculados e que não podem ser tratados separadamente. Em matéria de estrutura e composição da Convenção, como já foi assinalado pela
pela comissão de peritos, aqui estamos falando de uma violação, como bem foi assinalado pelo professor Ackermann, da Convenção número 2 da Convenção 87, quando fala a respeito de problemas de estrutura com relação aos números mínimos que algumas legislações impõem para poder constituir organizações de trabalhadores e de empregadores. Não é o caso do Brasil, mas é o caso de muitos países vizinhos, como o Paraguai, em que é necessário 300 trabalhadores para poder constituir um sindicato de indústria. Também Honduras, em que é necessário 40 para constituir um sindicato de empresa. Equador, quando reclamam 30 trabalhadores para constituir um sindicato de empresa. E não é um problema apenas do setor trabalhador, mas também do setor empregador. Quando, por exemplo, na Venezuela, é necessário 10 empregadores para constituir uma organização de empregadores. Costumamos dizer, então, que é necessário que os números mínimos no marco da estrutura sejam razoáveis para não violar o artigo 2 da Convenção 87, relacionando-se com a possibilidade de que os trabalhadores e empregadores possam constituir as organizações da sua eleição. Sempre voltamos à palavra assinalada pelo professor Ackermann no primeiro dia. Do que falamos quando falamos de liberdade sindical? Falamos de independência para poder escolher, para poder ter mais de uma organização, se esse for o desejo dos trabalhadores ou dos empregadores. E dizíamos que, vinculado com este tema, está a questão da possibilidade de que os trabalhadores possam se afiliar a mais de uma organização. O tema está estreitamente vinculado com o que foi assinalado anteriormente. Hoje em dia, como vocês sabem muito bem, nós temos os problemas do multiemprego. E muitos trabalhadores têm mais de um emprego. O problema ocorre nos países em que há trabalhadores que trabalham na função pública durante o dia e fazem alguma outra tarefa durante a noite em outro setor. E há legislações como a de El Salvador ou do Paraguai, em que não é possível para estes trabalhadores, não é possível estar afiliado a mais de uma organização sindical para a representação de seus interesses. Logo, entramos no tema do monopólio sindical. O monopólio sindical, com relação ao qual gostaria de ressaltar, em primeiro lugar, que os órgãos de controle ressaltaram em várias ocasiões que é necessário evitar uma multiplicação do número de organizações que possam competir entre si, mas é algo que normalmente interessa aos trabalhadores e aos empregadores, o direito de constituir as organizações que estimem conveniente, estabelecido no artigo 2 da Convenção 87, implica que o pluralismo sindical deveria sempre ser possível. Isto não é novo, e eu estou completamente de acordo com a referência feita durante o primeiro dia. Voltar à história. Como vocês terão que voltar à história, como eu disse no começo, para ver qual foi a discussão no momento da ratificação do 141, que fala sobre os mesmos assuntos que a Convenção 87. Então, voltar na história no monopólio sindical significa voltar para o momento no qual foi discutido a possibilidade de ter um organismo especializado dentro da OIT, dedicado para examinar as queixas por violação dos direitos sindicais. Por que voltar à história? Porque já em 1946, na Terceira Conferência Regional das Américas, os Estados das Américas adotaram uma resolução relacionada com o direito dos trabalhadores e dos empregadores de usufruir do direito de constituir as organizações que estimem convenientes. Então, dirão vocês, esta era a posição do setor dos Estados? Um ano depois, um projeto de resolução da Federação Sindical Mundial, em 1947,
apresentado ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas se referia à mesma questão, a necessidade de reconhecer o direito sindical como um direito inviolável que os trabalhadores deverão se beneficiar para constituir as organizações de sua eleição. E a Federação Americana do Trabalho fazia a mesma coisa em 1947, relembrava exatamente a mesma coisa, embora a Federação Sindical Mundial e a Federação Americana do Trabalho discutiam sobre qual e onde deveria ser o órgão responsável por controlar a liberdade sindical. Para uma, era fora da OIT, para outra, era no âmbito da OIT. A Federação Americana do Trabalho também assinalou e também fez a seguinte pergunta: até que ponto os trabalhadores usufruem do direito de constituir as organizações que estimem conveniente sem a ingerência do governo? Eu volto à palavra, sem a ingerência do governo, quando falamos da Convenção 87 e quando falamos da independência e da autonomia que devem usufruir os trabalhadores e os empregadores para constituir as organizações que estimem convenientes. Também, na nossa região, e mais recentemente no ano de 2001, a Comissão de Liberdade Sindical assinalou para o governo da Venezuela que abandone, essas são as palavras, que abandone a ideia de impor ou favorecer de qualquer maneira o monopólio e a unicidade sindical, já que isso apenas pode ser resultado da vontade dos trabalhadores afiliados. O governo da Venezuela, nesse sentido, não adotou essa legislação que estava prevista e seguiu os órgãos de controle. O monopólio sindical, dizem os órgãos de controle, e realmente o que assinala não é o monopólio, mas a unidade do movimento sindical, apenas pode ser decidido pelos trabalhadores e não deve ser imposto pela lei. Não deve ser imposto pela lei de forma direta, como assinalamos aqui alguns casos, em nenhum nível, e também não deve ser imposto de forma indireta, como ocorre em algumas legislações quando assinalamos as federações e confederações pelo seu nome nas legislações e que os sindicatos podem se afiliar. Não pode ser de forma indireta quando concedemos benefícios excessivos a uma organização, de forma, então, que exista esse desinteresse de se afiliar a um sindicato que não usufrua destes benefícios. É necessário estudar a história, é necessário estudar o que ocorre em outros países para ver como sair do problema. Com relação ao 141, foi estudado como sair do problema para poder ratificá-lo. E ainda há alguns comentários a respeito a outros países que adotaram medidas para sair da unicidade imposta pela legislação. E podemos observar, no marco das observações dos peritos, observações positivas com relação à eliminação do monopólio ou unicidade sindical na Federação da Rússia, Kuwait, na República da Tanzânia. Muito bem, como eu estava dizendo, há temas que não podem ser separados. A estrutura, o direito de se afiliar a mais de uma organização, o monopólio e o reconhecimento dos sindicatos ou das organizações de empregadores mais representativas. Com o objetivo de estabelecer um equilíbrio adequado entre a imposição do monopólio sindical, que não é compatível com a Convenção, e uma excessiva multiplicação de organizações sindicais, a legislação de vários países consagra a noção dos sindicatos mais representativos e direitos e prerrogativas são concedidos. Bom, isso já foi examinado na OIT e foi reconhecido como compatível com a Convenção. Vocês podem anotar todos os temas. Em matéria de organizações mais representativas, os órgãos de controle indicaram que é aceitável conceder
mais representatividade e certos direitos e prerrogativas as mais representativas, mas pode ser feito para algumas coisas, 3 coisas, para determinar as organizações mais representativas por meio de critérios objetivos estabelecidos de antemão e precisos. Vale a pena uma observação sobre a Bélgica, em que este tema era objeto de discussão há mais de 20 anos. As prerrogativas deveriam se limitar ao seguinte: ao reconhecimento do direito de negociação coletivo, aos efeitos das consultas por parte das autoridades e a designação dos delegados perante organismos internacionais. Portanto, os órgãos de controle consideram que os sistemas de relações trabalhistas, nos quais podemos credenciar apenas um agente negociador para representar aos trabalhadores em uma determinada unidade de negociação, não apresenta problemas de conformidade com a Convenção. Depois temos o tema da gestão financeira, também objeto deste painel, sobre fontes de financiamento. E voltamos ao tema da independência, porque aqui ressaltamos em várias ocasiões que a autonomia e independência financeira das organizações de trabalhadores e de empregadores constitui elementos essenciais do direito de organizar livremente a sua administração. Portanto, todo controle por via legislativa, por imposição legislativa, que se realiza a respeito, é objeto de críticas por parte dos órgãos de controle. Portanto, com relação a fontes de negociação, fontes de financiamento das organizações de trabalhadores e de empregadores, podemos encontrar aquelas que podem ser chamadas de fontes principais de financiamento, o pagamento das cotas realizado pelos afiliados. Também os órgãos de controle indicaram que aquelas legislações que autorizam as cotas de solidariedade, as famosas cláusulas que as organizações sindicais do Brasil recusaram a possibilidade na Comissão de Liberdade Sindical. Então, as cotas dos não afiliados no marco de uma negociação coletiva. Então, foi considerado como sendo uma medida, enquanto que não seja imposta pela legislação, mas que seja objeto da negociação coletiva, é compatível com os princípios da Convenção. Em alguns outros países, há outras fontes de financiamento. Existem subsídios, subvenções por parte do Estado, às organizações de trabalhadores e de empregadores. Ou seja, podemos concluir que um movimento sindical forte e independente não precisa da ajuda da lei para se manter economicamente, nem para conseguir a unidade. Estamos falando aqui da ratificação da Convenção 87. Como foi indicado pelo senhor presidente na primeira noite, os 151 Estados-membros da OIT ratificaram, mas ainda é necessário os maiores do mundo ainda. Brasil, os Estados Unidos da América, a China, a Índia. São os maiores do mundo. E se o Brasil decidir dar o primeiro passo entre os grandes do mundo para ratificar uma convenção que se refere a direitos humanos fundamentais, estará dando um exemplo aos outros grandes do mundo que ainda não o fizeram. Ratificar uma convenção é afirmar o compromisso do Estado e os ajustes que devem ser realizados e que poderão chegar paulatinamente. Eu escutei com alguma preocupação durante a manhã de hoje uma discussão que ocorreu
com relação à falta de proteção dos trabalhadores e dirigentes sindicais. E esta necessidade de ratificar o 87 e ratificar o 158. Se eu escutei bem no painel, estavam discutindo uma dualidade, uma necessidade de acompanhamento. Eu me atrevo a responder, ou seja, não era o meu painel, mas agora eu posso dizer que o que é necessário no Brasil é uma correta aplicação da Convenção número 98, mencionada pela senhora Cleópatra, que fala a respeito da proteção dos dirigentes sindicais e trabalhadores que levam a cabo atividades sindicais. É aí a proteção, é aí onde não podemos ter demissões por razões antissindicais. E anda conjuntamente com a Convenção 87. Também há outro grande da América que ratificou 87, mas não ratificou 98. Que mensagem quer dar para o mundo? Um país que ratifica 87, mas não ratifica 98, que a liberdade sindical é um direito fundamental, mas a discriminação não tanto. E que a ingerência pode ser aceitável. E a negociação coletiva, não vamos falar nisso. Então, aqui, não, é importante não discriminar, é importante negociar, e com o único sindicato, se for possível. A OIT, eu escutei também em outros fóruns algumas discussões. Bom, deveria ser mais para aqueles países que não ratificaram a Convenção 87, a Convenção Fundamental, mas há opiniões que dizem que a OIT deveria fazer menos. A OIT faz o que os membros dizem. É totalmente incorreto assinalar que um Estado que não cumpre com os direitos e princípios fundamentais não possa sofrer consequências. O professor Ackerman assinalou, perante o Ministério Público do Trabalho, o comércio internacional tem cada vez mais influência no mundo. E as normas internacionais do trabalho e as convenções fundamentais, como o 87, têm um papel importantíssimo neste novo mercado econômico mundial. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do Dr. Horácio Guido e, desde logo, anuncio a palavra do Dr. José Carlos Arouca, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, assessor sindical, membro do Corpo Técnico do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Doutor Arouca tem a palavra. Ministro João Orestes Dallazen, professores Horácio Guido, José Francisco Siqueira Neto, Zilmara David Alencar, participantes do seminário, é desnecessário ressaltar meu orgulho em participar deste evento pioneiro. Sua importância destaca-se por rejeitar o pensamento único e promover um debate aberto e democrático. Peço que considerem minha participação como fruto da experiência vivida ao longo de meio século de advocacia sindical. Me permite um reparo, a referência à minha pessoa. Não sou técnico do DIAP. O enfrentamento dos temas propostos, atualíssimos, exige uma reflexão e resposta a algumas indagações. Tamanha a importância dos temas e a responsabilidade que me foi dada, me desculpem, por isso eu trouxe a minha exposição por escrito. A reflexão preliminar seria a seguinte: desconsiderar o sistema corporativista da CLT, fora de qualquer dúvida copiada da Carta del Lavoro da Lei Sindical de 1939, mas superada pela Constituição Democrática de 1988, antes de mais nada, indispensável saber se a substituição da unicidade como forma de representação geral de uma classe, de uma categoria, ou grupo, ou ramo, pela liberdade sindical ou organização plural da mesma classe. Se a representação ampla de todos os componentes da classe, trocada pela representação apenas dos sócios. Se o custeio mediante contribuições compulsórias de todos, dando lugar a contribuições voluntárias, mas estatutárias dos filiados. Se tudo isso resolverá a extraordinária crise sindical, o antissindicalismo,
possibilitando aos trabalhadores, afinal, sua ascensão na escala social para desfrutar dos bens que produz para o capitalismo. Afinal, o que é o sindicato? O sindicato nasceu em berço capitalista, como reação dos trabalhadores contra suas condições de trabalho agressivas, salários insuficientes para a satisfação das necessidades mínimas de vida. Logo, duas vertentes surgiram. A ação revolucionária proclamada pelo Manifesto Comunista de 1848, propondo a unidade internacional da classe trabalhadora para a construção de uma nova sociedade. E o reformismo fundado na solidariedade cristã, concebida pela Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que determinaram os rumos a serem seguidos pelo movimento sindical. Neste sentido, a Convenção número 87 de 1948 sobre a liberdade sindical. Isto porque os Estados, no após-guerra, pensaram na construção de uma paz duradoura. E a OIT, então, pensou, nesta linha, colocar o trabalho, juntamente com o capital, numa pirâmide harmoniosa, sob, evidentemente, a direção do Estado. Diante disso, poderíamos, então, perguntar, o sindicato seria, assim, a organização da classe trabalhadora, aparelhada para negociar com o capital melhores salários e condições de trabalho para seus associados? Mas não se pode desconhecer a crise sindical universal, que no Brasil, pelo menos, começou no início do século passado, quando a polícia invadia as associações de classe nascentes, destruía seus pertences, espancava e prendia seus militantes, expulsava os estrangeiros, quase sempre imigrantes anarquistas. Bom lembrar os apelidos dados às leis de 1921 e 27, infame e celerada, sem esquecer o atestado de ideologia que só acabou em 1952. Na ditadura militar instalada em 1964, foram 1.500 intervenções nas associações principais. Mas na democracia relativa do Marechal Dutra, chegaram a 400. A primeira nos deu a lei antigreve, 4.330, mas a segunda foi mais cruel, respondendo pelo decreto 9.070, referendado pelo Supremo Tribunal Federal. A ditadura militar fechou a central CGT, mas a democracia de 46 fechou a CTB. Hoje, a autonomia conquistada em 1988 só existe no papel. Até 1988, eu estava querendo indagar para que serve o sindicato. Até 1988, as organizações sindicais tinham por fim o estudo, defesa e coordenação dos interesses profissionais e econômicos, conforme o artigo 511 da CLT. Diferentemente, a Constituição afirmou que lhes cabe a defesa de direitos e interesses individuais e coletivos, artigo 8º, inciso 3º. O pensamento acadêmico, secundado pela visão dos analistas e da imprensa, ainda afirma que tanto direitos como interesses são simplesmente trabalhistas. A já difícil defesa de direitos trabalhistas individuais fica comprometida com a conciliação irresistível diante da persuasão do juiz que põe fim ao processo, mas não corrige erros e injustiças que se mantêm impunes, como lembra o juiz Souto-Maior de Jundiaí. A substituição processual até há pouco era simplesmente negada pela Justiça do Trabalho, e ainda agora reluta em reconhecer direitos homogêneos, embora conceituados como aqueles que têm origem comum. A defesa de interesses coletivos não alcança apenas reivindicações salariais e condições de trabalho mediante negociações que se encerram com o Tratado de Paz, porque os trabalhadores têm também interesses sociais, que são aqueles elencados no artigo 6º da Constituição: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, etc. E tem também interesses políticos. De fato, a Constituição colocou como fundamento do Estado democrático de trabalho, lado a lado, capital e trabalho. Seria assim um Estado democrático de direito social capitalista. Mas a ordem econômica tem como objetivo assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, buscando o pleno emprego. Enquanto a ordem social tem como fim o bem-estar e a justiça sociais, pelo menos assim foi escrito nos artigos 170 e 193 da Constituição. O artigo 3º traça os objetivos fundamentais da República. Literalmente, construir uma sociedade livre, justa e solidária, sem pobreza, sem marginalização e desigualdades sociais. Outro pilar do Estado democrático é o pluralismo político, no qual se compreendem
as associações mais representativas da sociedade civil, inclusive sindicais, como, aliás, assinalava Otávio Bueno Magano, Celso Basto e tantos outros. Desse modo, se o sindicato compõe o pluralismo político que dá sustentação ao Estado democrático de direito, tem por dever participar decisivamente da construção dessa nova sociedade que, de resto, constitui o interesse principal da classe trabalhadora. Possível agora pensar um modelo de organização sindical para o Brasil. A liberdade sindical, como expressão da individualidade, não pode superar a liberdade coletiva geral como prática da democracia. A OIT tem como um dos seus instrumentos normativos fundamental a Convenção 87, que trata da liberdade sindical. Assim como a grande maioria dos acadêmicos considera que a pluralidade é causa de divisionismo, e por isso mesmo um grande mal, mas melhor do que a unicidade imposta por lei. O ideal seria a unidade concertada pelos atores. A resposta será dada no painel seguinte, quando as principais centrais vão se manifestar. Nesse quadro, há que se rejeitar a unicidade como monopólio de representação, não dos trabalhadores, de facções ou tendências partidárias, religiosas, de clãs, de preposto do Estado ou dos patrões. Mas deve-se rejeitar também o pluralismo divisionista e concorrente, como se comprova pela disputa entre as centrais reconhecidas pelo Estado. Também a unicidade ou a pluralidade no âmbito da empresa, fora de dúvida, egoísta e elitista. Nesse ponto, bom ter presente que as empresas de grande porte, conforme levantamento do Sebrae e Diese, não chega a 1% do universo de empresas brasileiras, ficando de fora mais de 700 milhões de trabalhadores brasileiros. Pior do que a unicidade oficial e a pluralidade ampla, a representação restrita ao quadro associativo. São 19% apenas de trabalhadores sindicalizados. O sindicato foi pensado para defender a classe trabalhadora como um todo, de modo que todos devem ser representados. Mas só a mudança do modelo, passando de unicidade para pluralidade, será suficiente para responder à indagação? Para que serve o sindicato? Tanto faz unicidade ou pluralidade se não houver autonomia de verdade, sem ingerência do Estado, do Ministério do Trabalho sempre presente, do Ministério Público agora presença constante, do Tribunal de Contas. A organização sindical só será democrática se for garantida a liberdade sindical positiva, mas autocontrole, democracia exercida por um conselho sindical diretamente eleito pelos trabalhadores para o registro das suas associações sindicais, determinação da maior representatividade, depósito e arquivamento das convenções, revisão recursal das deliberações das assembleias e da diretoria, fiscalização da gestão financeira. Negociações verdadeiramente livres e permanentes, sem data-base, sem prazo de começo e fim. Negociações de boa-fé, amplas, envolvendo o grupo como um todo, independentemente de filiação, sem se situar apenas nas grandes corporações. Convenção como lei interna do grupo, com a eficácia de suas cláusulas, até que outra a substitua. Greve como direito, sem polícia, sem interdito proibitório para negar o direito, mas instrumento de defesa dos interesses, que só poderá terminar como começou, por decisão da Assembleia dos Interessados. E mais, organização dos locais de trabalho, mas de natureza sindical, proibição e punição de práticas antissindicais. Não temos nada disso. E não se poderá falar de liberdade sindical se não houver garantia de emprego. Mas garantia não apenas para 7 dirigentes, para todos os dirigentes, delegados, membros do Conselho Fiscal, ativistas, em suma, como foi bem situado, aplicação da Convenção 98, desconhecida, mas que compõe nosso ordenamento jurídico. Garantia geral, vedada a demissão arbitrária, como preconizaram na Convenção 158, que entre nós teve vida curta e que, por certo, não será ressuscitada. Portanto, unicidade na pluralidade, como previram os anteprojetos de Código do Trabalho de Dorval de Lacerda e Evaristo de Moraes Filho. Um sindicato único, como admite a OIT, conforme a jurisprudência consolidada do Comitê de Liberdade Sindical em seus verbetes 833, 834, 835, não vou citar todos, 850 e tantos outros. Quanto ao custeio, sendo pluralidade, naturalmente ficará a cargo dos sócios. O problema está em resolver como fica na unicidade ou no sindicato mais representativo. O imposto sindical, ele foi, de fato, foi criado pela ditadura de Vargas, no Estado Novo, em 1940, mas o seu fim já foi pensado na ditadura, quando o agente do governo militar era o Castelo Branco. Mas se contentou em mudar de nome, passou de imposto para contribuição sindical.
nos tempos do governo, triste governo de má lembrança do Collor de Mello, um sindicalista promoveu e quase conseguiu a sua extinção. Mas no governo Fernando Henrique, governo liberal de Fernando Henrique Cardoso, quase que acabou com a PEC 623. E, estranhamente, com total reação da CUT. Mas chegou ao fim no governo Lula, como está previsto no artigo 7º da Lei 11.648. A contribuição para o sistema confederativo acabou quando o Supremo Tribunal Federal aprovou a súmula 666, sem considerar o que foi votado e discutido na Assembleia Constituinte e interpretando, me permita, de uma forma equivocada, o inciso 4º do artigo 8º. Porque lá ele entendeu que categoria era o quadro associativo, mas no anterior, no inciso 3º, categoria era todo mundo, sócios e não sócios. A contribuição assistencial, apesar do nome totalmente errado, ela, bem ou mal, ela permitiu a imprensa sindical, que teve um grande desenvolvimento, o fundo de greve, delegacias e subsedes, congressos e movimentos, como os de agora, pelo fim do fator previdenciário, pela jornada de 40 horas, contra a terceirização. Enfim, a contribuição negocial existe. É só ler, repito, o artigo 7º da Lei 11.648. Inegável que a organização sindical interessa ao Estado, como instrumento essencial ao sistema político. Afinal, o Estado não exige que a organização sindical seja disciplinada, não só pelo seu regimento interno, mas por lei. Assim também, a negociação coletiva, a convenção coletiva e a greve. Então, toda a estrutura sindical interessa, sim, ao Estado. Cumpre ao Estado, portanto, pelo menos, assegurar o custeio da organização sindical, para permitir o equilíbrio de forças entre capital e trabalho, mas sem favores oficiais, como têm os partidos políticos, sem favor dos empregadores, sem ajuda externa, seja da democracia social, seja do IADESIL norte-americano, mas só mediante contribuições dos próprios trabalhadores, tal como se permite aos conselhos das profissões liberais. Outra coisa é ser regido pela Convenção Geral. E quem dirá que a negociação negativa que vai dar na flexibilização de salário, de jornada, no contrato por prazo determinado, no famigerado banco de horas, não obriga o trabalhador sem filiação sindical? Permite, acaso, a eles o direito de se opor a essas cláusulas da convenção coletiva? Se o trabalhador é livre para não se filiar ao sindicato e pode negar-lhe o apoio financeiro para que exista, para que negocie com o capital, decrete, comande a greve, ainda assim deve ser representado nas negociações? Essa é a grande indagação. Devem os não filiados ser incluídos nas convenções coletivas de trabalho? Das convenções que foram conquistas dos trabalhadores filiados que se expõem e põem em risco o emprego? Bem, repito, nosso índice de sindicalização médio é de apenas 19%. Será bom deixar marginalizados 81% da classe trabalhadora, que renega a organização de classe, mas diante da crise agravada pela imprensa, pelo receio de perder o emprego e não conseguir outro, pela indiferença ou pelo insolidarismo, pela falta de consciência de classe e política, a contribuição não poderá também ficar condicionada à concordância patronal nas negociações coletivas, nem servir de moeda de troca para a flexibilização de direitos. Não fosse isso, senhor presidente, e não haveria nenhuma cláusula de banco de horas. Em suma, o custeio da organização sindical deve ficar por conta dos trabalhadores filiados ou não. Estes, como foi bem salientado pelo professor Guido, estes por dever de solidariedade e de retribuição pela representação nas negociações coletivas, nas ações reivindicatórias, não só por aumento salarial e melhores condições de trabalho, mas também pela defesa dos interesses sociais e políticos da classe. Como, aliás, admite a Convenção 95 da OIT, no seu artigo 8º, e os verbetes 112, 324, 323, 480 do Comitê de Liberdade Sindical e a decisão tomada no caso 631 da Turquia, constante do informe número 138. Concluindo, senhor presidente, já falaram os acadêmicos, os analistas, empresários, homens de imprensa e os donos de imprensa. Falta falar os trabalhadores. Louvável, por isso, a iniciativa da CUT em ouvi-los se querem ou não manter a contribuição sindical. Pena omitir uma informação indispensável para que os trabalhadores possam livre e conscientemente decidir.
Ou seja, que também a contribuição de negociação coletiva ou negocial é compulsória e não admite oposição. Pelo menos assim está previsto no anteprojeto de lei sindical do Fórum Nacional do Trabalho, que foi feito sob a supervisão do eminente professor Siqueira Neto, e pela PEC 369 do governo Lula, em tramitação no Congresso, sendo que o anteprojeto, foi consensuado pelas centrais, inclusive pela CUT, pelas confederações patronais e pelo Estado. Então, qual o problema? E se fosse outra indagação? A favor ou contra o imposto de renda? Porque salário não é renda, como defendia o senador Franco Montoro. E até se a pergunta fosse contra ou a favor da contribuição previdenciária, e seria fácil adivinhar a resposta. Mas podiam perguntar mais. Um sindicato único ou múltiplos sindicatos para uma mesma representação? E até, por que não, contra ou a favor de existir um sindicato? Enfim, concluindo, o que importa é o papel histórico do movimento sindical, proibido, perseguido nas suas origens, combatido até hoje, mas que enfrentou 2 ditaduras, que sofreu tantas intervenções e renasceu das cinzas, que lutou para humanizar ainda que um pouco o capital. Se não fosse o movimento sindical, o que seria de nós? Criou direto e indiretamente os direitos trabalhistas e sociais, quase todos os que estão incluídos no artigo 7º da Constituição e que vieram através de negociações coletivas antes disso. Presente a organização sindical nos principais registros de nossa história. Enfim, o sindicato deve ser único, livre e forte, democrático e representativo, de resistência para defender direitos e interesses da classe trabalhadora, trabalhistas, sociais e políticos. Novos tempos, tempos de globalização, que pena, né? Que apontam para o desmonte da legislação trabalhista, com a flexibilização de direitos, com a terceirização da mão de obra. Não custa, pelo menos, repensar a Convenção 87, por que não? No que tem de divisionista da classe trabalhadora. Um sindicato único custeado, não pelo Estado, não pelos patrões, pelos partidos, pelas igrejas, por organizações de fora, mas pelos trabalhadores de dentro, todos, filiados ou não. Um sindicato comprometido com a construção de uma sociedade justa, solidária e igualitária, tal como foi traçado em nossa Constituição. Afinal, a liberdade sindical tem o mesmo tamanho da liberdade política. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. Agradeço a exposição do Dr. José Carlos Arouca.